tudo bem? Hoje nós vamos gravar um vídeo aqui falando sobre a teoria da mistificação, ou seja, a teoria da mentira, né? Então, nós vamos passar para vocês aqui um dos temas que nós temos no nosso livro, que é o Tipologia Humana. O item número 4 é a mistificação. Nós vamos falar um pouco sobre como é que funciona a cabeça do mistificador, para você entender quando é que você está sendo enganado e quando é que você não deve estar sendo enganado e como evitar o engano, tá? A mistificação, ela é basicamente a ideia da simulação voltada a uma inverdade, tá? Então vamos colocar assim, eu vou chamar de história. O princípio, a base da mistificação, ela vai começar em uma história. Essa história, ela tem dois fundamentos na mistificação. Lembre-se, esse vídeo aqui é sobre a teoria da mistificação, tá? As bases da história da mistificação, elas são as seguintes: a verdade, e a mentira. A verdade da mistificação, ela não é a verdade fundamentada da história real. A verdade do mistificador é aquilo que ele quer que você acredite, aquilo que ele vai implementar na sua mente, tá? E a mentira é o argumento que ele vai usar para que você venha acreditar na verdade dele e não na verdade verdadeira, na história verdadeira. Então, a verdade da mistificação, ela é feita da seguinte maneira. Argumento da verdade. Por exemplo, ele quer dinheiro. Ele quer algum valor extremamente alto, muitas vezes na casa dos 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 20.000 reais. E ele precisa que você dê, de alguma maneira, esse dinheiro para ele. Então vamos colocar que a verdade, ela esteja relacionada a dinheiro. Qual é o primeiro passo que ele vai fazer? O mistificador, ele nunca te aborda diretamente. Ele nunca fala para você assim, eu preciso de dinheiro. Tá? Ele vai chegar com você e vai inventar uma mentira. Essa mentira, pela base da mistificação, ela tem três raízes. A primeira raiz da mentira do mistificador é saúde. A segunda base são problemas sociais. E a terceira base da mentira da mistificação, tá? Ela está voltada a problemas financeiros. Em relação à saúde, quando a gente dá essas três bases, é porque na maioria dos mistificadores que nós já acompanhamos, que nós já fizemos os estudos, que nós já avaliamos, ele sempre coloca desculpas do tipo: eu adoeci, fulano adoeceu, Beltrano adoeceu, ou mata alguém da família, ou adoece filho, ou adoece esposa, ou adoece a mãe, ou adoece algum parente muito próximo. E geralmente, nessa parte aqui da mentira do mistificador, ele já acarreta aqui 33% do valor que ele vai pedir de você. Lembre-se, essa mentira, ela vai embasar três raízes que fará você mudar sua concepção em relação a essa verdade aqui, tá? Mas essas três raízes, elas virão juntas dentro de uma única história. Vamos lá. Saúde.
Ele vai pegar alguém que você conhece em comum com ele, que é parentela, parte da família dele, mas que ele sabe que você não tem acesso a essa pessoa. Daqui eu vou começar um fator bem interessante do mistificador. O mistificador, ele tende a lhe pôr contra alguém da família dele, porque a mistificação ela não é simplesmente algo que eclode da pessoa, não. Ela é planejada, ela é arquitetada, ela é fundamentada, então ela já vem anteriormente, já bem planejadinha, para que ele possa fazer com você aquilo que ele quer. Esse daqui que a gente está falando, dentro do livro de Tipologia Humana, você vai reconhecer ele como mistificador ativo. Tá? Então, em relação à saúde, ele vai pegar, vai fazer algum tipo de contratempo ali para colocar você, no seu pensamento, contra alguém próximo a ele, alguém que ele já te apresentou, alguém que já conviveu com vocês, e alguém que você não vai chegar para perguntar posteriormente se é verdade o que o mistificador está falando. E ele vai dizer assim, fulano, um parente, né, um irmão, uma esposa, um pai, uma mãe, fulano, cara, teve um problema de saúde agora, aí ele quebra a perna da pessoa, ele infarta a pessoa, ele dá derrame na pessoa, ele inventa qualquer coisa. E meu amigo, eu vou te falar uma coisa, eu tive que pegar minha rescisão, meu 13º, minha indenização, gastei mais da metade do meu dinheiro, tá? Eu tive que gastar para ajudar essa pessoa aqui. O mistificador, ele tem uma falácia tão bem arquitetada que ele nunca vai virar para você e um dia ele vai te desenvolver uma ideia. O mistificador ele vai plantar no teu coração aquele sentimento de culpa. E é esse sentimento de culpa que ele vai trazer você até onde ele quer que você esteja. Então ele vai passar uns 2, 3, 4, 5 argumentos ali por um período de uma semana, mais ou menos assim, dizendo, olha, minha mãe faleceu, olha, meu irmão está doente, meu filho está acamado, pegou Covid, está com sequela, enfim. Quando ele consegue passar essa etapa, ele já implantou em você o sentimento de, se fosse comigo, eu ia precisar de ajuda. Você começa então a sentir um certo peso na sua consciência de por que eu não estou ajudando ele. Porque se fosse comigo, ele ia me ajudar. Que é um grande argumento do mistificador. É que ele é um cara serviçal, ele é um cara que ele está ali para te ajudar. Ele não faz nada por ti, nunca faz nada, mas ele sempre tem aquele jargão que é, se precisar de mim, pode me ligar. E sempre que você precisa, ele nunca pode te atender. Porque sempre que você precisa, ele coloca um contra-argumento, dizendo, olha, já estava até indo para aí, só que infelizmente hoje não vai dar porque aconteceu uma outra coisa. Ele vai inventar uma conversa, mas ele vai te fundamentar primeiro nisso daqui, ó. Aí você pergunta, Cegadilha, por que saúde? Por que tu afirma que é saúde? Porque a base da nossa natureza é procurar estar saudável. Então o primeiro ponto que ele vai te afetar é onde mais te afeta. E ele mais te afeta não é no que ele quer inventar. Aí é um outro ponto. Eu, por exemplo, tenho um grande amor pelas minhas filhas. Um mistificador, para me afetar, ele utilizaria uma imagem, uma cópia ideológica de filha. Minha filha está doente, minha filha passou por isso. Aí ele já começa a implantar a fragilidade, né? Você sabe como é que é menina sofre, menina isso, menina aquilo. E ele vai fazendo eu remoer na minha mente as minhas próprias filhas. E se fosse a minha filha, como é que isso seria? E se fosse com a minha filha, o que eu faria? Então, a gente já puxa o freio de mão aqui
Porque a gente já sabe que se a pessoa insiste muito contigo, em cima de uma base argumentada, de algo que ele sabe que vai te afetar, então você já sabe que algo certo não está vindo. Em seguida, vem a posição social. A posição social é uma coisa que eu considero na mistificação ativa algo maravilhoso, porque é uma coisa que o mistificador, por natureza, no livro a gente fala sobre isso, ele lê muito, ele estuda muito, ele pesquisa muito, ele lê revista, ele assiste jornal, ele assiste novela, ele assiste filme, ele assiste documentário, cara, ele vê tudo. Ele não consegue reter nada. A mente do mistificador é na sua base de um QI entre 80 a 90. Tá? Ele não consegue reter a informação com precisão. Mas ele tem uma argumentação forte, porque ele vai pela linha lógica. Fiz esse comentário em um outro vídeo, vou refazer agora. Fiz um vídeo falando sobre a teoria da mistificação, vou refazer agora. Esses dias agora, eu estive em uma igreja e de repente eu vi ali uma pessoa usando o nome de Deus para argumentar algo de promoção pessoal, né? E a pessoa fica, olha, Deus está me mostrando aqui. Aí a pessoa fala uma coisa lógica, uma coisa que acontece com todo mundo, tá? E que alguém, logicamente, vai reter para si. Que seria o que? Olha, Deus me mostrou aqui, e o que eu estou falando, essa revelação aconteceu mesmo. Deus me mostrou aqui uma pessoa que ela teve muito dinheiro esse ano, mas ela acabou investindo em coisas erradas e ela perdeu o dinheiro dela. Meu amigo, todo mundo faz isso o tempo inteiro. A natureza humana, em certo ponto, eu considero ela medíocre. Por quê? Às vezes a gente sabe que a gente precisa de A, mas quando o poder financeiro chega em nossas mãos, a gente corre para B. A gente precisa pagar tal coisa, a gente precisa comprar tal coisa, mas se sobrar um dinheirinho a mais, a gente compra outra que não tem necessidade, por conta da questão do marketing lá. Num vídeo eu falo sobre isso, que é sobre Philip Kotler, quando ele explica sobre a necessidade que o marketing prega de nós adquirirmos alguma coisa. Então, a gente já pega aqui na necessidade social, aonde o mistificador vai chegar com você e vai falar bem assim: eu consegui uma grande oportunidade, mas eu não soube aproveitar. Por quê? Ele se exalta desmerecendo aqueles que o desmereceram. Eu não consegui a promoção no emprego porque o meu chefe, apesar da minha capacidade profissional, não aproveitou bem o escopo do meu conhecimento. Eu não consegui aquela vaga porque quando eu fui lá, a pessoa falou para mim: olha, você não está apto para a vaga, sendo que eu estou muito mais apto do que isso. Então ele vai começar a exaltar qualidades nele. Remeto, essas qualidades não são qualidades verdadeiras, verídicas. Essas qualidades são qualidades que ele tenta demonstrar através da erudição, através de um bom palavreado, uma argumentação coesiva, fala palavras bonitas, palavras difíceis, fala palavras técnicas muitas vezes desnecessariamente, tá? Mas para mostrar aquela erudição, para que você, quando ele argumentar sobre a posição social dele, você diga: não, realmente fulano é um cara, inteligente pra caramba. E não é. São poucas palavras que muitas vezes até empregam errado, mas que na mente dos mais desconhecedores, as palavras são bonitas. Ontem ainda, conversando com um amigo meu que é advogado, o professor Bruno Medeiros, estava comentando com ele sobre a palavra douto, que haviam duas pessoas ali tentando enviar uma carta para um juiz, e um falava: não, vamos colocar doutor juiz, aí o outro: não, vamos colocar douto juiz. Douto significa uma pessoa que tem pleno conhecimento sobre alguma coisa. E eu intervi naquela conversa e falei: nem é douto, nem é doutor, é meritíssimo. Você está falando de um magistrado, você não está falando de uma pessoa que ocupa um cargo de médio a alto. Você está falando de uma pessoa que ocupa um cargo altíssimo no âmbito jurídico. Então, meritíssimo juiz, e não
douto ou doutor. Mas o mistificador, ele descobre que a palavra douto significa alguém que tem pleno conhecimento e soa bonito nos lábios, e aí ele vai começar muitas vezes até a elogiar as pessoas. Uma pessoa douta como você, uma pessoa douta na área tal. Aí você escuta a palavra douto, não é doutor não, é douto, porque douto, aí ele vai te explicar o que é douto. Tem uma palavrinha, há uns anos atrás eu escutei ela na boca de uma pessoa, era um amigo de trabalho, e eu achava muito engraçado, a palavra inerente. Ele falava sempre isso, é inerente a mim, é inerente a você, é inerente a não sei o quê. E uma vez eu perguntei dele o que era inerente, curiosidade de saber se ele sabia, né? E inerente, é uma palavra simples, né? É nato de alguém, é nato de uma espécie ou de uma pessoa, tipo, é inerente a mim falar, porque eu naturalmente falo demais. E ele virou para mim e falou, inerente é aquilo que a gente adquire. Eu falei, não se adquire inerência. Inerência já nasce com a pessoa. É inerente do ser humano a aquisição de bens desnecessários. Todo mundo tem em casa alguma coisa que não precisa, que comprou e está lá de molho, está lá num canto, mas comprou, por que quis comprar? Muitas dessas palavras os mistificadores usam para impressionar e mostrar que socialmente são pessoas destacadas. Os mistificadores também, socialmente, conseguem entradas em agremiações importantes, foto com pessoas de destaque na mídia, na imprensa, de pessoas verdadeiramente dotadas, tá, de inteligência e sabedoria. Eles conseguem colocar destaques de textos em jornais, em sites, em blogs. Eles fazem um tipo de esquema, tá, facilitador para que um mínimo destaque aos seus olhos pareça ser um grande destaque. E ele vai usar isso daqui para conseguir mais 33% do valor que ele está querendo te pedir. Aqui eu já dei um exemplo da saúde, agora eu vou dar um exemplo social. Eu estava quase conseguindo aquele contrato. E até te falo, eu ia conseguir aquele contrato porque eu estava precisando desse dinheiro, que ia ser X reais por mês, para que em 12 meses eu conseguisse Y reais. Ele vai colocar esse argumento aqui para ele calcular com você, e ele vai fazer um cálculo maravilhoso sobre tudo o que ele planeja na mente dele. E ele vai fazer você acreditar que ele é um cara que ele tem pensamento empreendedor, que ele tem pensamento de investimento alto, que o empreendedor dentro dele é praticamente assim um Pablo Marçal, é praticamente assim um Donald Trump da vida. O cara é empreendedor, o cara sabe fazer. Nada mais do que falácias. Porque a partir do momento em que ele te passa essa informação, algo que o mistificador, ele é perito em fazer, aí sim eu digo, é um douto na arte de fazer isso, né? Ele consegue prender o seu pensamento no presente. Ele jamais vai deixar você olhar para o passado dele. Ele jamais vai deixar você olhar para o que ficou lá atrás. Para as frustrações, para os desanimos que ele tomou, tá? Os desvios de conduta que ele tomou e que não frutificaram de forma alguma o verdadeiro empreendedor que ele está te apresentando ser agora. Aquele projeto que um dia ele montou, aquilo que ele passou na sua frente e falou, olha, isso daqui é algo que vai dar certo. Eu sempre brinco, eu falo assim, eu estou explicando, mas eu vou te dar um exemplo, porque eu já passei por vários tipos de situações, do mistificador, do crençola, do inescrupuloso, do ardiloso, sabe? De tudo. Então, como a gente está falando do mistificador, vou dar um exemplo do mistificador aqui.
de eu ter montado um projeto no ano de 2012, de eu ter fundamentado esse projeto, eu ter aguerrido ali todo tipo de conhecimento para que eu pudesse colocar o projeto à frente, e eu empreguei isso praticamente 24 horas por dia. Era só esse meu projeto, era a minha vida. E um dia uma pessoa trabalhava comigo, chegou comigo, trabalhava não, perdão, já era meu conhecido, pediu para se associar na minha empresa. Na época eu precisando, né, de um valor ali para investir num determinado ponto da empresa, aceitei, sociedade sempre é bom. Quando eu abro a guarda para ele, ele me aparece com um monte de ideias, um monte. E uma das coisas que o mistificador usa é o seguinte: por que fulano fez e deu certo? Por que Beltrano fez e deu certo? Mas ele não me mostra a trilha que o fulano ou o Beltrano levaram até chegar no deu certo. Ele não me exemplifica o caminho que esses dois fizeram até chegar no deu certo. Ele só acha que alguém chegou lá, colocou um pincel num quadro negro e deu certo. Ele não vai lembrar do tempo que a pessoa passou se dedicando ao estudo para aprender, para poder repassar o conhecimento. Ele não vai pensar que para aquele quadro estar ali, houve ali o recuo de um pensamento para que seja feito um investimento num quadro negro. Um pincel que custa R$5, mas R$5 que talvez eu não tenha comprado o pão de manhã para eu comprar o pincel de tarde. Ele não pensa nisso. Ele pensa assim: vamos fazer isso daqui, que isso daqui vai dar certo. E ele te emprega de uma forma tão segura do que ele está fazendo. Por quê? Aí você fala, tu saiu da área social. Não, porque ele vai te mostrar que ele tem pleno e amplo conhecimento de tudo, principalmente pelo status social que ele diz ocupar, principalmente da posição social que ele carrega na bagagem dele, na história que ele está te contando. Dando um exemplo mais prático, hoje de manhã estive conversando, não vou falar quem é, estive conversando com um amigo meu e a gente trocou uma ideia rápida e tal. Ele até brincou comigo, falou: quando eu for em Manaus e tal, vou conversar com você, etc, para conversar. E ele me explicou algumas coisas pessoais mesmo, que eu considero para a profissão dele, isso é muito pessoal, mas como a gente é amigo, ele abriu comigo essa história. E ele falou: a minha limitação é até aqui, no áudio WhatsApp, daqui eu não consigo passar. A minha limitação é essa daqui, olha. Isso me demonstra que é uma pessoa realista, sendo ele uma pessoa de destaque muito grande no cenário onde ele ocupa uma imagem social. O mistificador não. Ele faria assim: olha, eu posso até não saber, mas tem pessoas que eu conheço que sabem. Porque eu tenho um amigo, muito amigo meu, que é o melhor no que eu estou querendo que tu faça. Que é o melhor no que tu está querendo fazer, na verdade, né? Então eu vou fazer aqui o meio de campo. Ele não tem a humildade de dizer: olha, eu não sei fazer. E eu não sei como te ajudar. E muitas vezes a pessoa que ele está dizendo ser destaque nem conhecido direito da pessoa. É só alguém que passou ali no vento. E aí ele já acha que ele tem uma grande amizade, por uma foto, por um vídeo onde ele aparece perto da pessoa, não é nem do lado, é perto da pessoa, entendeu? Então, dentro desse enredo, ele vai fazer com que a imagem social dele demonstre para você a grande capacidade que ele tem, porque ele só tem essa imagem social decorrente à confiança que essas pessoas de verdadeiro destaque depositaram nele, segundo as histórias dele. Aí ele vai usar essa imagem para comer mais um pouquinho a tua mente. Por último, os últimos 33% são da posição financeira. Tá? Qual que é a posição financeira dele? O mistificador, ele tem um mal
que eu digo assim, ele é um mal quase que necessário para quem quer empreender. Você quer empreender com sucesso? Aprenda a usar o lado financeiro do mistificador. Cara, ele é um espetáculo nisso. Dentro da tipologia humana, é uma das áreas que mais se destaca, é a área da mistificação. Por conta, muitas vezes, disso daqui. Porque ele te mostra o caminho do afundamento. E muitas vezes tu não percebe. Como é que ele te mostra isso? Durante o percurso da mentira dele, ele vai te exemplificando, te exemplificando. E eu não estou falando de um dia de conversa, estou falando de semanas, de dias, semanas, talvez até meses de conversa. Ele vai te mostrando, ó e tal. E ele te aponta sucesso de pessoas e te aponta fracasso de pessoas. Dentro dos fracassos, ele se engloba. Só que ele não se culpa. Ele diz assim, por exemplo, eu fui montar um negócio com Segadilha. Segadilha sou eu, tá? Só para você que está pegando o vídeo agora, que nunca assistiu um vídeo meu, Segadilha sou eu. Isso é um exemplo. O cara vai chegar e falar, ó, vou montar um negócio com Segadilha. Eu montei, mas o Segadilha me enganou e roubou meu dinheiro. Ou então, o Segadilha ficou como gestor e não soube gerir. Ou então, eu fiz um investimento que o Segadilha falou e não deu certo. Ele nunca vai assumir a responsabilidade. O problema é que 90% dessas histórias são mentiras, que ele está usando com uma riqueza de detalhes. Porque o mistificador, pelo baixo QI que ele ocupa, engana-se quem acha que o mistificador tem um QI elevado. Tá? Pelo baixo QI que ele ocupa, ele precisa enriquecer. Volta a palavrinha bonita, né? É pela erudição da palavra. Ele enriquece detalhes e ele te conta uma história. E amanhã ele te conta uma história que é embasada nessa primeira história. E depois ele te conta outra história. E assim, gradativamente, ele vai ampliando, ampliando, ampliando. Até chegar a um ponto que você começa a lembrar das histórias dele. E muitas vezes você até exemplifica algo embasado no que ele te falou. Aí você fala bem assim, ah, o fulano uma vez estava me contando uma história parecida com essa. Ele faz você voltar ao primeiro sentimento. No segundo sentimento, eu não falei da culpa, né? Aqui você vai carregar a culpa do não poder ajudar. Aqui você vai carregar a parte social, a culpa de não querer estar junto com ele. E na área financeira, você vai querer carregar a culpa, você vai passar a carregar a culpa de dizer assim, porra, mas se eu tivesse contigo não teria acontecido isso. Se eu tivesse contigo, teria sido diferente. E uma hora você vai dizer isso. Uma hora a gente solta aquela frase, mano, se fosse comigo que tu tivesse fechado o negócio, isso não teria acontecido. E é nessa hora que ele te elimina. Ele diz assim, pois agora chegou a tua oportunidade. Aí ele te afronta. E diz assim, então vamos ver se tu é bom mesmo como tu está falando. Tu nunca disse que era bom. Nunca disse. Ele sempre se exaltou. Mas agora ele vai dizer para ti. Então vamos ver mesmo se tu é bom de negócio. Aí ele vai te empregar uma ideia. Que ele te emprega essa ideia. Você acredita no que ele falou. E você vai dizer assim, cara, com a mentalidade que ele tem, é um cara família. Saúde. Com a mentalidade que ele tem, ele é um cara importante, status sociais. E com a mentalidade que ele tem, ele é um cara que entende de investimento, vale a pena. Você mete a mão no bolso, tira o dinheiro e ele consegue o que ele quer de você. Aí quando ele consegue, ele vai pegar 50% do teu investimento, porque dinheiro tu não vê mais. Aqui tu não vê mais dinheiro. 50% do teu investimento e ele vai botar para que você venha gerir esse investimento. Ele vai colocar para que você venha a administrar 50% do negócio, mas ele vai fazer de tudo para que você não consiga gerir da maneira correta. Ele vai fazer de tudo para que você não consiga gerir
com um embasamento, seja embasamento material, seja embasamento social, seja embasamento administrativo, ele vai fazer de tudo para não dar certo, para que o negócio venha a falir. E quando o negócio falir, o dinheiro que ele pegou de você, ele já usou. E aí ele vai dizer para você, rapaz, se tu não tivesse tomado essa atitude, tinha dado certo. E ele ainda vai contra-argumentar. Porque uma vez eu fiz um negócio desse e deu certo. Foi só contigo que não deu certo, cara. É incrível isso. E ele vai começar a te culpar pela frustração do negócio que ele mesmo fez afundar. Por fim, quando ele terminar, ele vai dizer assim: eu devia não ter confiado em ti, cara. Quer saber? Mano, vamos continuar só na nossa amizade. Tu vai ter perdido o teu tempo, tu vai ter perdido o dinheiro, tu vai ter perdido a empolgação de montar o teu negócio. Você vai se tornar uma pessoa frustrada economicamente, frustrada socialmente. Ele vai queimar a tua imagem mediante a outras pessoas. Lembra daqueles exemplos lá atrás que ele dizia: eu montei com fulano, beltrano, cicrano, que 90% era mentira, mas tu vai fazer parte dos 10% que são verdade. Ele vai passar a usar o teu nome. Olha, eu montei um negócio com o cara ali, bicho, mas o cara é triste, não sabia administrar, não sabia isso, não sabia aquilo. E aí ele já te enganou, ele já te roubou. A mentira dele foi completa. E aí você se tornou apenas um ponto de interrogação, que é a pergunta: vale a pena abrir o coração ou vale a pena abrir primeiro a questão da razão? Forte abraço para vocês que acompanham o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de deixar o like. Se achar interessante, compartilhe esse vídeo, manda para outras pessoas. Nosso próximo vídeo vai ser sobre o creme Sola, tá bom? A gente vai falar sobre essa outra gama de pessoas maravilhosas que com tudo ficam fazendo beicinho, com tudo ficam emburrados e com tudo de rejeitam, porque não conseguem criar maturidade suficiente para alçar voo mais alto. Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui!